Vamos lá, então, dar início à nossa coletiva pós-jogo, técnico Humberto Loser, as rádios aqui ao vivo, Rádio Amizade. Maravilha, Humberto, Leandro, Rádio Amizade FM. O Grêmio Novo Horizontino enfrentou uma equipe que também estava numa oscilação um pouco tanto grande nessa turbulência que vive vivenciando, mas enfim, o Grêmio jogou em casa, né, não conseguiu, né, criar como vinha criando, uma belíssima partida que fez anteriormente contra o Atlético Paranaense, né, a dificuldade naquele meio ali para essa bola chegar com um pouquinho mais de qualidade na frente, mas criou oportunidades, teve chances nesse segundo tempo, melhorou muito bem, mas a vitória não veio. Agora é juntar todas as peças, dar essa sequência no Brasileiro, está invicto, daí para esse próximo jogo que está em aberto. Esse 1-0 também não diz nada para essa sequência nessa Copa do Brasil. Boa noite a todos. A gente lamenta o resultado, né? O resultado de derrota não era aquilo que nós pretendíamos. Falar do jogo, iniciamos o jogo com a postura impositiva, deixando o adversário encurralado nas suas ações, mas no meu entender, de modo geral, no primeiro tempo inteiro, a gente teve oscilações, mas o que a gente pecou muito foi a questão da questão técnica, né? Erramos muitos passes, as nossas conexões um pouco distantes. A gente sabia que o adversário, eles iam nos levar para o lado para poder fazer essa pressão e induzir essa pressão, então a gente acabou permitindo essa situação a eles, e o nosso plano era justamente levá-los, mesmo sabendo que eles iam induzir nós para o lado, mas bater fora dentro, porque o nosso volante estava jogando livre, ou ter essa bola de retorno para a gente poder acelerar o lado oposto, né? Isso a gente não conseguiu fazer, e após o gol a gente perdeu a clareza do jogo, aí começamos a ficar mais ansiosos, e aí começamos a errar ainda mais, e a gente não conseguia dar fluidez ao jogo. Então, quando você enfrenta um adversário e sai atrás do tamanho que é o Corinthians, e você perde as suas conexões, você erra demasiadamente a parte técnica, né? E aí você foge do teu planejamento, do contexto que pede o jogo. E no nosso enxergar o jogo, primeiro tempo a gente teve essa dificuldade justamente por causa disso. Segundo tempo, tentando fazer as trocas, ajustar, mas ainda voltamos oscilando, mas mesmo assim, não estando numa noite brilhante, ainda tivemos possibilidade de empatar, criamos duas situações claras para poder fazer gol e acabamos não fazendo. Então, como você falou, falei para os atletas ali agora, descansar, recuperar bem, porque domingo a gente tem uma outra batalha agora pelo Campeonato Brasileiro, virar a chave. Não é momento de trazer dúvidas, não é momento de desconfiar e nem trazer interrogações. A gente sabe aonde a gente ficou devendo hoje, mas isso nós vamos trabalhar internamente para que a gente possa fazer esses ajustes e que isso sirva de lição para as próximas jornadas que teremos até o fim da temporada. Loser, boa noite, Zé Geraldo, Rádio Esperança FM. O Novo Horizontino, ao meu ver, apresentou, pelo fato de ser um Corinthians do outro lado, um grande futebol, criou várias oportunidades, teve as oportunidades para fazer o gol, mas infelizmente acabou não se concretizando. Seria talvez a ausência de alguém ali, você perdeu o Robson no último jogo, e obviamente um jogador aí, talvez para as conclusões, poderia talvez ter convertido algumas dessas oportunidades. E gostaria que você analisasse também o momento em que você tira um zagueiro, você abre mão de um zagueiro, reforça um pouco mais o seu ataque. Gostaria de saber qual foi a sua experiência, né? Como você viu esse Novo Horizontino jogando dessa maneira. Olha, as ausências, elas sempre são sentidas, e quanto mais opções você tem, melhor. O Robson é um atleta que tem essa capacidade de definição muito grande, mas conseguimos também ter um bom rendimento, né, no jogo contra o Atlético, que é um grande adversário também, com a ausência dele. Então, o que mais nós ficamos devendo hoje foi justamente a questão técnica. Então, a gente errou demais. É algo que esse grupo não erra, algo que a capacidade, a qualidade desses atletas não é normal. Então, é uma noite ruim para nós nesse aspecto, mas mesmo assim, estando numa noite ruim, a gente conseguiu ainda ter alguns momentos de lucidez que nos trouxeram possibilidade de empatar pelo menos a partida, né? Então, nisso que a gente tem que se apegar, procurar ajustar e continuar trabalhando. E quanto à questão ali da troca, a gente entendeu que era preciso a gente ter um preenchimento mais de área,
a gente foi para esse 4-3-3, um 4-2-3-1, que o Friso flutuava um pouco mais ali, para ter uma conexão com o 9, né? E colocamos o Pablo, que estava muito bem pelo flanco, o Natan ali também, na origem dele. E depois a última substituição, quando nós trocamos o Friso e o Oyama, era justamente, colocamos o Marlon para continuar tendo essa sustentação, essa organização de trás, e colocamos mais um atacante, que era o Léo, né? Então trouxemos o Natan para dentro, para também ter essas combinações para flutuar nas costas da defesa adversária e também ter um preenchimento de 2 atacantes dentro da área ali, né? Então assim nós conseguimos algumas situações ali para poder chegar a esse gol de empate, mas infelizmente hoje nós esbarramos na nossa eficácia e muito dessa questão nós ficamos devendo na questão da qualidade técnica, que hoje nós erramos demais. Então esse grupo tem capacidade, qualidade, e por isso que eu falei, né, momento de trazer dúvida nas interrogações, recuperar esses atletas, eles vêm demonstrando capacidade e qualidade, então trabalhar, recuperar, criar a melhor estratégia para enfrentar o Atlético fora de casa no domingo, para que a gente possa fazer um grande jogo. Professor, boa noite. O que muda fazer o segundo? Tem que estar aceso? Não está aceso, ó. Tá ligado? Professor, boa noite. O que muda fazer o segundo jogo com a desvantagem? Em que pontos a dificuldade aumenta e como fazer para buscar reverter o resultado no segundo jogo? A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Corinthians, né, na arena, em desvantagem é pior ainda, mas como eu falei, agora a gente vai viver o próximo jogo, canalizar nossas energias para esse embate que teremos contra o Atlético, e na semana, né, que anteceder essa partida, a gente vai procurar estudar bastante o adversário. Até lá tem algum período, alguns jogos a se fazer, tanto no comando do Dorival, que está chegando agora, e nós também. Então, tenho certeza que as 2 equipes chegarão em condições ainda melhores, e nesse momento a gente vai procurar a nossa melhor estratégia para poder chegar lá, saber jogar o jogo, até porque um gol nos coloca dentro da partida. A gente sabe que é uma certeza que a gente tem, que a gente vai precisar ser muito mais forte que fomos na noite de hoje, mas está em aberto, vamos jogar a toalha. Futebol ele te permite muitas coisas, mas quando chegar próximo a essa decisão, a gente vai traçar e a gente vai colocar melhor aquilo que a gente vai traçar como estratégia para poder ir lá fazer um grande jogo e honrar essa camisa do início ao fim, buscando o resultado de vitória, para tentar levar ao menos para a penalidade, que é uma possibilidade a mais que a gente tem para passar de fase. Vamos continuar lutando pelo nosso sonho de marcar o nosso nome na história do clube, porque o clube ainda não passou dessa fase. Então a gente vai trabalhar bastante, vai procurar ajustar aquilo que a gente acredita que é necessário. Mesmo nas vitórias, a gente tem batido nessa tecla, né, da evolução, da busca por ela, e hoje, com esse revés, não é diferente. Então a gente vai trabalhar, vai ajustar, mas que ficou bem claro e está muito fácil de ler, essa questão técnica que nós erramos. É algo que esse grupo não erra. Então isso nos traz confiança, segurança para seguir o trabalho e buscar alternativas para a gente poder ser melhor em cada rodada, independente da competição que enfrentaremos.